Determine o perfil I para esse pilar em vermelho, que possa resistir a um esforço de 100 kN a compressão. Bem, o que eu trago aqui de informações adicionais é o seguinte: esse perfil, esse pilar, ele está contido lateralmente em duas direções com valores diferentes. Tá? Fazendo aqui uma aproximação, ó, esses são os eixos da minha peça, tá? X e Y. E relativo ao eixo X aí, ou seja, na direção Y, a gente vai ter aqui ó, uma distância do apoio engastado lá da base até o topo de 7 metros. Então, esse é o nosso primeiro valor. Na outra direção, ou seja, paralelo ao eixo Y, correndo na direção X, na verdade, a gente vai ter um engaste aqui embaixo, 4 metros acima, a gente vai ter uma contenção lateral do tipo rótula, e 3 metros acima, uma outra contenção. Tá? Então, com base nessas informações, eu consigo descrever o seguinte: quais são os travamentos que a minha peça tem. Tá? Então, em relação ao eixo X, flambando em torno de X, né? Imagine que você está avaliando a flambagem em torno do eixo X. Então, é o meu perfil subindo e descendo nesse sentido. O meu perfil, ele vai se submeter a algo nesse sentido. Eu vou tentar desenhar aqui. Essa seria a flambagem em torno desse eixo. Ou seja, ele tem um comprimento deste travado de 7 metros. No eixo X. No eixo Y, ele vai tentar fazer algo nesse sentido. Imagina isso aí no eixo Y. Então, esses são os dois sentidos de flambagem que eu tenho. Quando eu avaliar agora o eixo Y, ou seja, a flambagem em torno de Y, que é esse sentido aí que está representado, eu vou ter dois comprimentos destravados. Um comprimento destravado de 4 metros, onde na base engastado e no topo rotulado, apoiado. E eu vou ter um outro comprimento, que é esse daqui, de 3 metros, onde vai estar rótula e rótula, apoiado e apoiado. Tá? Então, vai ter duas configurações aí na minha imagem. Eu resumo isso dessa maneira, tá? Eu trouxe para o nosso plano. No eixo X, então, eu tenho 7 metros de destravado, com um engaste e uma rótula em cima, engastado apoiado. E no eixo Y, eu já tenho um pouco diferente, né? Os 7 metros com duas direções. Então, para calcular peças comprimidas, eu tenho que saber qual é o coeficiente aí da flambagem. O meu K. Então, eu vou ter 3 Ks diferentes, né? Um K, engaste, apoio. Outro K aqui, engaste, apoio. Vão ser iguais, né? O K1 igual a K3. E o outro, rótula e rótula. Para nos ajudar a descobrir esses valores, eu trago aqui a condição da nossa norma, né? Lá no anexo E da 8800, onde a gente tem o seguinte: ligação engastada, rotulada, condição B, a gente adota 0,8. Condição rótula, rótula, apoiada, apoiada, a gente vai ter aqui, ó, rótula, rótula, é a condição D, a gente utiliza o K igual a 1. Então, eu posso chegar à conclusão que o meu K1 vai ser 0,8, engaste rótula, o K3, engaste rótula, e o K2, rótula e rótula, eu vou adotar aqui igual a 1. Então, esses são os 3 valores de K que eu vou ter referenciado. O que acontece, tá? Qual é o sentido agora? Eu quero determinar um perfil. Então, o primeiro passo é tentar dar um chute certeiro em que perfil eu vou usar. A primeira condição aqui para o nosso chute vai ser ele atender ao estado limite de serviço. Ou seja, o coeficiente lambda aqui, a esbeltez da minha peça, ela tem que ser menor ou igual a 200. Então, a gente vai considerar exatamente isso. Eu tenho o valor de KL, então eu vou buscar qual é o R necessário para essa peça. Então, essa peça vai precisar de um R mínimo no eixo X, um R mínimo no eixo Y. E aí eu quero saber que valores são esses. Tá? Então, eu vou ter que fazer esse cálculo 3 vezes. A primeira, 7 metros vezes 0,8, dividido por R, menor do que 200. 4 metros vezes 0,8, dividido por R, menor ou igual a 200. E aí eu vou fazer isso para as 3 condições. Quando eu fizer isso, deixa eu fazer para cá.
Deixa eu só vir para cá, tá? Se a gente for fazer isso daqui, ó, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Deixa eu só levar isso aqui um pouco para cima. Pronto. Eu vou fazer o primeiro caso. Lambda x. Esbotei em torno de x. 700 vezes 0,8 dividido por R, sendo x, Rx. Esse valor tem que ser menor ou igual a 200. Quando você fizer isso, você vai chegar à conclusão que Rx tem que ser maior ou igual. Aí, deixa eu fazer aqui, 700 vezes 0,8. Ele vai ter que ser maior ou igual a 2,8 centímetros. Então, o raio de giração no eixo X, eu já descobri. Eu vou repetir esse mesmo processo para essa barra maior aqui de 4 metros. Então, lambda y vai ser igual a 400 vezes 0,8 dividido por R, e vai ter que ser menor ou igual a 200. Como é y, né? Então aqui o R vai ser RY. E aí a gente vai encontrar uma necessidade de RY que ele tem que ser maior ou igual a 400 vezes 0,8 dividido por 200. Isso aqui vai dar 1,6 centímetros. Se vocês fizerem para esse terceiro trecho, eu vou ter o quê? 3, que é 300, vezes 1 dividido por 200. Isso aqui vai dar 1,5. Ou seja, os meus limitantes estão aqui. Eu preciso achar um raio, uma peça que tenha raio de giração em x maior do que 2,8. E na direção y, ele tem que ser maior do que 1,6. Essa é a minha primeira condição. A segunda condição que a gente pode utilizar é em relação à estimativa do produto Q pelo Q. Que corresponde ao quê? A instabilidade local, que é o Q, e a instabilidade global, que é o Q. Então, como é que vai ser essa estimativa? Tá? Eu primeiro estou considerando um ACMR 250, o A36, tá? Só para que eu consiga já aqui saber o meu FI. Eu vou chutar um valor com base em experiência, tá? E eu vou dar um chute aqui bem aleatório, 0,5, tá? Então, eu vou chutar aí que o que vai ser esse produto que aqui será de 0,5. Se der muito menor do que isso, com certeza meu perfil não vai passar. Se der muito maior do que isso, com certeza eu estou sendo antieconômico. Mas se der próximo a isso, o meu chute foi razoável. A ideia desse chute vai variar muito com o seu conhecimento ao longo do tempo, tá? Com a sua experiência. Aqui eu dei simplesmente um chute sem levar nada em consideração. Se você quer dar um chute mais certeiro, você vai começar a pensar no seguinte: quanto mais próximo de 200 for a sua esbeltez, a peça que você escolher, quanto mais próximo de 200 for a esbeltez, menor vai ser esse produto. Tá? Então, vai lá para 0,2, 0,1, 0,3. Então, vai ter um aproveitamento bem baixo do meu material. Tá? Então, aí vai depender muito de critérios agora técnicos seus executivos. Mas eu vou fazer uma estimativa aqui de 0,5. Qual é o requisito de um projeto? É que a solicitação de projeto, que eu defini lá na questão de 100 kN, tem que ser menor do que a resistência do meu perfil. Então, SD tem que ser menor ou igual a RD. E eu vou fazer isso na minha equação geral de peças comprimidas, né? A equação do estado limite último, que vai ser estabilidade local, estabilidade global, área do perfil, resistência do material dividido pelo gama A1. Esse é o valor de RD, é assim que a gente encontra RD. E eu já disse que ele tem que ser maior ou igual do que SD, né? Tá aqui. RD tem que ser maior ou igual a SD. Beleza. Como eu estimei o 0,5, eu vou substituir. Aí a gente vai ter 0,5 vezes AG vezes 25, que é o do material, dividido por 1,10, que é o gama 1. Esse resultado aqui tem que ser maior do que o 100, que é exatamente o meu ST. Minha conclusão com isso: eu preciso achar um perfil que tenha uma área maior do que 8,8 centímetros quadrados. Então, o meu perfil, esse é o nosso terceiro critério, ele tem que ter uma área maior do que isso, que é 8,8
centímetros quadrados. Então, eis o meu resumo. Eu preciso buscar um perfil cuja a área bruta seja maior do que 8,8 e os raios de giração sejam aqueles que a gente definiu. E aí eu fiz isso na tabela. Eu peguei uma tabela de perfis I, e aí eu grifei aqui, eu destaquei a área, o raio de giração em X. Eu estou usando a letra R, tem literaturas que utilizam a letra I minúscula, e também o I de Y. Então, essas 3 colunas destacadas aí são os 3 itens que eu estou procurando. Nossa condição. A área é maior do que 8,8. Se você olhar bem para a tabela, todos os perfis dela têm área maior do que isso. Então, não vai ser o meu empecilho. Então, eu poderia muito bem utilizar esse perfil. Só que eu também tenho agora os raios de giração mínimos, onde no eixo X é 2,8 e no eixo Y é 1,6. Se a gente olhar bem para a tabela, deixa eu só colocar aqui, ok. No eixo X, todos os perfis atendem, porque todos são maiores do que o 2,6, mas o 1,6, eu já vou cortando aqui vários perfis. Esse não atende, esse. E alguns que estão aí abaixo também não atendem, porque eu preciso de 1,6. Se você analisar isso aqui abaixo da linha rachurada, ele é 1,59, não atende. O outro, 1,57, também não atende. Então, não é todos os perfis abaixo. A gente tem que tomar cuidado com essa condição. Como o primeiro perfil que atende aos meus 3 critérios é esse aí grifado em amarelo. Então, eu vou adotar, inicialmente, esse perfil. O meu pré-dimensionamento chegou nesse perfil, o 127 por 14,8. Ok, então meu perfil está dimensionado? Não. Você agora precisa verificar se esse perfil realmente atende aos pré-requisitos. Tá? O que você fez foi único e exclusivamente pré-dimensionar o meu perfil. Como é que eu vou fazer agora, então? Aqui eu trago um fluxograma para o cálculo, né? Então, como é que eu verifico uma peça comprimida? Escolho o perfil. Foi isso que a gente fez. Vou definir os comprimentos de flambagem, o KL, que a gente já definiu, entre aspas, né? Vou calcular a esbeltez da peça com um novo R, né? Que a minha peça agora vai ter um R. Vou verificar se ele é inferior a 200, é a condição do estado limite de serviço, e vou seguir o cálculo, calculando a instabilidade local, que é o Q, calculando a instabilidade global, que é o Q, e depois achando a real resistência do meu perfil. Então, esse é o procedimento de cálculo que a gente deve fazer. Como é que eu vou fazer isso, então? Eu trago aqui novamente a figura, onde eu já tinha achado os casos. Eu peguei daquela tabela dos perfis as suas considerações. Qual é a área dele, qual é o Rx e qual é o Ry. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular agora quem é o lambda x e os 2 lambdas y. Por que 2? Porque a gente tem 2 regiões, né? Uma de 400 e uma de 300. Então, eu verifiquei as duas. Por que eu preciso verificar as duas? Porque o K delas são diferentes. Se fossem iguais, bastava verificar maior. Mas como são diferentes, eu preciso fazer a verificação das duas. Qual é o mais crítico para mim? O mais crítico é a esbeltez, a máxima esbeltez, tá? Ou seja, a mais próxima de 200. Então, eu já sei que essa daqui será a minha esbeltez limitante. Se for acontecer alguma instabilidade na minha peça, vai acontecer nessa direção. Tá? No lambda x, na esbeltez em torno de y, naquele trecho de 4 metros, 400 centímetros. Beleza. Seguindo o raciocínio do fluxograma, a gente já definiu o perfil, calculou os coeficientes, calculou a esbeltez. Deu menor do que 200? Todos deram menor do que 200. Ok. Continuo. Continuo para onde? Estabilidade local. Para a estabilidade local, a gente tem que fazer uma condição aqui. Eu fiz 2 regras, porque é o seguinte, pode haver instabilidade local nos elementos apoiado, como nos elementos apoiado livre. Só para a gente recordar, se eu pegar aqui uma figura,
a alma do meu perfil é um elemento apoiado, apoiado, e todas as mesas, e as duas mesas eu separo elas como se fossem 4 elementos apoiados livres. Então, eu tenho que verificar se é possível, se tem possibilidade de ocorrer flambagem em alguma dessas peças, dessas chapas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso verificando uma régua, tá? Onde, nos elementos apoiados, no nosso caso, a alma do perfil, eu tenho um B limite. Se o cálculo que eu fizer de B sobre T der menor do que o limite, ou seja, der para cá, Q é igual a 1. Se não, você vai ter que calcular o valor desse Q. Eu vou fazer a mesma coisa com os elementos apoiados livres, só que agora eu tenho 2 limites. Eu tenho o limite e tenho o superior. E aí eu tenho 3 faixas possíveis. Se der menor, se o valor que eu encontrar der menor do que o B sobre o limite, ou seja, nessa faixa aqui, Q é igual a 1. Então, não há instabilidade local nos elementos apoiados livres. Bem, eu já trouxe para cá os valores. Se quiserem consultar, eis aqui os valores que a gente tem de cálculo. Tá? Eu já tomei a liberdade de trazer na tabela os elementos apoiado, apoiado e apoiados livres, já com a equação e a resultante da equação, né? Ou seja, a resposta da equação para esse aço, para o aço A36 ou MR250, que é exatamente o aço que a gente está trabalhando. Quais são os valores que eu joguei lá na régua? No elemento apoiado, apoiado, 42,14. Nos elementos apoiado livre, está aqui o meu perfil. Então, eu vou utilizar 15,8 e 29,1. Então, deixa eu retornar para lá. Vocês vão ver que está exatamente isso. Ó, 42,14, 15,8 e 29,1. E agora eu vou calcular os B sobre T. Alguns fabricantes já me fornecem na tabela de perfis o valor. Esse daqui não me forneceu, então eu vou calcular. Então, eu trago aqui a minha peça, ó, com todas as dimensões que eu peguei lá da tabela de perfis e calculei. Elementos apoiado, apoiado. B é essa altura aqui interna, 110,4, dividido pela espessura, 5,3. Deu 20,1. É menor do que os 42, então ele vai estar por aqui, né? O 20,1. Se é menor, eu já defino, então, que o QA é igual a 1. E eu faço a mesma equação para os elementos apoiado livre. Só que elemento apoiado livre, você não pega toda a chapa das mesas. Você só pega metade da chapa. Então, é por isso que aparece aqui esse 2, tá? Esse 2 não é que eu vou ter duas pessoas. Não, é porque, na verdade, a largura aqui, ó, é 72,2. 76,2. Só que eu só utilizo na equação metade. Só uso esse pedaço aqui. Por isso que eu dividi por 2, tá? Vezes, dividido pela espessura, né? Então, quando eu fizer essa relação, eu achei 4,59. O meu limite era 15,8. Como deu menor, deu por aqui, eu já sei que o QS é igual a 1. Então, não há instabilidade local nos elementos apoiado livre. Não há instabilidade local nos elementos apoiado, apoiado. Beleza. Conclusão, que não há instabilidade local na minha peça. Tá? Como os dois são 1, se eu fizer o produto de 1 vezes 1, eu vou achar aí a estabilidade local Q igual a 1. Pronto. Assim eu encontrei a minha estabilidade local. Próximo passo, calcular a estabilidade global. Estabilidade global são 2 passos. O primeiro deles é calcular a minha esbeltez reduzida. Tá? A esbeltez reduzida, ela depende da maior flambagem que ocorreu, né? Então, lembra que eu fiz 3 esbeltez? Esbeltez em X, esbeltez em Y1 e esbeltez em Y2. Eu vou utilizar a maior, que eu já trouxe para cá. 196,3. O que eu acabei de descobrir é 1. Eu não estou usando o aço A36, então o FY 250. E o módulo de elasticidade do aço, ele é dado em 200 gigapascal. E eu vou só substituir a equação. O cuidado que vocês têm que ter é compatibilizar essas unidades. Ó. Aqui está em megapascal, aqui está em gigapascal. Compatibiliza. Eu compatibilizei nesse caso aqui, transformando tudo em pascal. Sintam-se à vontade para usar qualquer unidade, desde que sejam compatíveis.
Quando eu resolver isso, eu vou achar uma esbeltez reduzida de 2,21. O que eu faço com isso? Eu vou lá no meu gráfico, dado pela norma, onde ele diz o seguinte: com base no valor da esbeltez reduzida, você pode encontrar o valor da instabilidade global. E aí a gente tem um limitante. Até o valor de 1,5, a gente utiliza esta equação. Acima de 1,5, a gente utiliza esta outra. Como deu 2,21, eu já assumo que a minha equação será essa. Quando eu substituir o 2,21 nesta equação, a gente vai chegar aqui a um 0,18. Você já pode tentar lembrar um pouquinho lá do início e pensar o seguinte: opa, minha estimativa, quando eu multiplicasse Q por Q, era para dar 0,5. Mas se eu multiplicar 1 por 0,18, dá 0,18. Está bem diferente. E isso vai ser uma verdade para a gente. Calcular a resistência do meu perfil. 1 vezes 0,18. A área do perfil, 18,8. Tá? A gente viu lá em cima. O FY, 25. E o γ1, 1,10. Quando eu fizer aqui o produto de tudo isso, eu vou chegar aqui, esse perfil, nessas condições, resiste a apenas 76,9 kN. E eu preciso de um perfil que resista a 100, ou seja, esse perfil não me atende. O que é que eu tenho que fazer, então? Testar o próximo perfil. E aí, esse testar o próximo perfil, eu vou voltar aqui para a tabela, vocês vão perceber o seguinte: ó, dentro da minha tabela, eu já verifiquei que esse perfil aqui não me atende. Ok? Então, eu vou cortar ele aqui, tá? Depois eu apago. O próximo perfil que pode ser utilizado não é o 127 por 18. Por que não? Porque ele não atende ao raio de giração em Y. Então, o meu próximo perfil que eu vou ter que verificar vai ser esse. 152 por 18,5. Então, esse vai ser o perfil da verificação. Como é que eu vou fazer a verificação? Exatamente o mesmo procedimento. Tá? Não tem diferença. E aí, só para que vocês possam praticar, fazer essa verificação e entender os resultados, eu trago isso aqui. Ó. Testar o próximo perfil. Então, você vai testar o perfil de 152 por 18,5. Todos os passos. Você começou por esse e vai seguir aqui o raciocínio. Os principais resultados que você vai chegar são os seguintes. Você vai chegar a esbeltez de 177, não vai haver instabilidade local. Com esses dois dados, eu vou calcular a esbeltez reduzida, dá 2,01, ou seja, a segunda parte lá do gráfico. Eu vou achar um Q de 0,21, e quando eu substituir lá na resistência, né, o Q, Q, a G, você vai chegar que esse perfil resiste a 116,21. Você tinha 100 de solicitação, conclusão, o meu perfil agora, ele atende. Ou seja, para essa coluna, esse pilar, eu vou utilizar um perfil de 152 por 18,5. Tá? Então, é só seguir o mesmo procedimento. Se não desse esse, fazer no próximo, até chegar ao resultado. A ideia inicial desse vídeo era mostrar uma forma de você ter uma estimativa mais próxima da verdade. Mas não necessariamente o pré-dimensionamento está correto. Tá? É só para me dar um norte de onde começar. Por hoje era isso. Muito obrigado a todos.